Parte 2. Era muito bom ver meus amigos de novo. De pratos cheios, voltamos à mesa de piquenique e ficamos sentados ali muito depois de acabar os hambúrgueres. Adivinha, disse Eli depois que Pravika admitiu que trabalhar na loja de doces Modric Foods durante a férias tinha deixado ela viciada em açúcar. O que? Perguntamos. Eu vi ele, respondeu Eli sem conseguir conter a emoção. Hoje, no centro. Todo mundo, exceto eu, gemeu de frustração. Espera aí, é o quê? Perguntei me virando para Eli. Quem é ele? Você tem um ele? Não tem não, disse Luli sacudindo a cabeça antes de Eli abrir a boca. É só um cara que ele viu algumas vezes em Edgarto e agora acha que é o destino, então tá perseguindo ele. Haha, disse Eli revirando os olhos. Não estou perseguindo ele. Então como sabe que ele dá aula de vela no Yacht Club? Ah, no Yacht Club, perguntei. Chique. Olha, disse Eli, é que ele estava de jaqueta no clube. Não fiquei de doca assistindo a aula dele nem nada. Que engraçado, disse Jake sério. Porque, se eu me lembro bem, as crianças eram talentosas. Eli escondeu o rosto nas mãos enquanto a gente ria. Eu cutuquei ele. Tá, e hoje? Onde viu ele? Entrando na livraria, disse ele com um suspiro, o que significa que ele lê. E eu só posso mesmo namorar um leitor. Por que você não entrou também? Porque hesitou, suspirou e olhou o prato vazio. Porque você sabe que eu não saberia o que dizer. Ah, fala sério, disse Luli, prendendo o cabelo em uma imitação nada sutil do coque de Eli. Oi, prazer, meu nome é Eli. Eu vi você no Yacht Club outro dia e achei você bem gostoso, então tenho andado atrás de você. Tá bom, disse Eli, tão vermelho que jurei ter visto labaredas. Parou. Luli apertou o braço dele com carinho antes de se virar para mim. E você, Meredith? Perguntou. O que tem eu? Retruquei, sentindo a tensão entre nós. Soubemos que você levou um pé na bunda do Ben, disse ela, bem assim, tão direta que meu rosto começou a arder que nem um dia ali. Por isso veio sozinha, acrescentou, inclinando a cabeça. Vai encontrar alguém para perseguir? Eu não estou perseguindo ele, gritou Eli. A mesa toda riu enquanto eu tentava controlar minha voz. Não, falei, acho que não. Por que não? Perguntou para Vika. Todo mundo aproveita casamento para pegação. Ela apontou o quintal onde os caras tinham começado a jogar boca de palhaço. Esses aí são perfeitos para um casinho. Talvez, mas não estou interessada em um peguete, respondi, dando de ombros para afastar meus pensamentos de bem. Quero só comemorar Sarah e Michael e passar um tempo com minha família. Abaixei a voz, desejando pela milésima vez que Claire estivesse comigo e acrescentei. E com vocês? Quero passar um tempo com vocês, com meus amigos e minha família. Abanei os dedos para que nem tia Christine para fazer graça. Deixe os casinhos para lá. Mesmo depois de muitas piadas e gargalhadas, eu senti a frieza entre mim e Luli quando o grupo se separou. Eli e Jake foram entrar no jogo de boca de palhaço, e Pravika queria ver o anel de noivado de Sarah de perto, enquanto Luli saía para papear com uma amiga e o namorado, o casal de braços dados. Seríamos eu e Ben, pensei, antes de me dar uma bronca e parar de drama. Era o casamento de Sarah, e eu estava lá para me divertir. Primeiro, porém, eu sentia que deveria me desculpar com Luli. O nome dela era o que mais tinha aparecido no meu celular nos 18 meses antes, e eu ignorara todas as vezes. Por quê? Porque quando eu não estava trabalhando na loja de Bajal do Clinton, estava o tempo todo com Ben. E depois do acidente, me agarrara a ele ainda mais. E só vez ou outra almoçava com os amigos do colégio. Eu tinha começado a recusar convites para me arrumar com minhas amigas e ia à pressa das férias. Nossa, Meredith, uma amiga me dissera certa vez em uma festa, enquanto segurava o cabelo dela, que estava bêbada e curvada em cima do vaso e caíra na gargalhada. Isso aqui é tipo o máximo de tempo que a gente passa junto há séculos. Amanhã, pensei, vendo Lula sorrir e se apresentar ao namorado da amiga. Amanhã você vai se desculpar, por afastá-la, por sumir. Minha barriga roncou, então me levantei e fui até o buffet, decidida a comer sobremesa. A missão não foi fácil, tinha gente à beça. Sarah e Michael queriam fazer um casamento pequeno, mas parecia que já tinham 100 convidados ali. Meredith! Tia Júlia me puxou para um abraço e em seguida fui apresentada à mãe de Michael e também à irmã mais velha, cujo bebê tinha as bochechas redondas mais fofinhas. Depois Eta, Hannah e mais umas crianças me derrubaram no chão.
Brinquei com elas por um minuto sem me importunar por ficar suja de grama e bagunçar o cabelo. Crianças, gritou tia Raquel do dedo. Já deu. Depois de me limpar um pouco, tentei dar a volta em uma roda de madrinhas, mas fui interrompida por um toque no braço. Espera aí, você é a Meredith? Perguntou uma menina negra com um sorriso brilhante. Daniele, madrinha de Sara. Eu a reconhecia do Instagram da minha prima. Irmã da Claire? Irmã da Claire. Isso, falei, sou eu. Sorri. Era bom ser chamada de irmã da Claire. Apesar de eu ser o ano mais nova, Claire era sempre a irmã da Meredith, na nossa escola em Clinton. Ela era quieta e tímida e se escondia atrás do dever de casa, enquanto eu ia aos jogos e às festas e conhecia todo mundo. Você devia concorrer a presidente do Grêmio, Claire me encorajara. Quando a hora chegara, eu não tinha concorrido. A possibilidade de ganhar me assombrava, pois sabia que eu não poderia ligar para ela depois. Daniela apertou meu braço. A Claire era o máximo, disse ela gentilmente. A gente se conheceu quando ela foi visitar Nova Orleans. Falou e balançou a cabeça. Como era vibrante. Pois é, concordei, sorrindo ainda mais, mas ficando de olhos marejados. Era mesmo. Pisquei para conter as lágrimas, porque Claire, na verdade, era assim, vibrante, cheia de vida, especialmente no Vineyard. Ela dizia que era seu lugar preferido, e 3 semanas de férias nunca bastavam. Vou morar aqui, lembrava de Claire dizer. Depois do primeiro ano de faculdade, vou arranjar um emprego e passar o verão inteiro aqui. Eu gostava de pensar que ela trabalharia em uma livraria, na Edgarton ou na Bank of Grapes da Vineyard Haven. Claire nunca saía sem um livro e me ensinara a fazer o mesmo. Alguém atrás de nós chamou o nome de Daniela e eu aproveitei a oportunidade para escapulir, porque minha barriga estava precisando muito de sobremesa. Os famosos sanduíches de sorvete da tia Christine estavam guardados em um dos coolers enormes ao lado do buffet. Suspirei só de ver. Biscoitos com pedacinhos de chocolate, do tamanho da mão, recheados com uma bola imensa de sorvete. Tinha de chocolate, de baunilha, de chocomenta, de banana com creme, tudo quanto era sabor. Estavam todos organizados em caixinhas forradas de papel manteiga, rotulada na letra linda da tia Cristine. Peguei um de chocomenta, um de caramelo salgado e um de lavanda com mel antes de encontrar meus avós que ainda estavam fazendo sala perto das cadeiras. Pestana estava tranquilamente abraçada em docinho e depois de uma mordida de sorvete que me congelou inteira, abri caminho até eles para ver se me revelariam um anúncio secreto de Sara. Quando cheguei lá, tinham puxado o assunto com um homem misterioso de costas para mim. Pode me chamar de Pestana, disse meu avô. E essa é a minha noiva, Docinho. Sorri e mordi mais um pedaço de sanduíche de sorvete. Pestana e Docinho eram casados fazia mais de meio século, mas ele sempre apresentava assim. E é assim que vou chamar ele um dia. Lembrei de repente que contara a Claire, anos e anos antes, quando estávamos espremidas em uma das cadeiras do jardim da fazenda. Vou dizer, esse é meu noivo, sempre, em vez de esse é meu marido. Minha irmã tinha rido. E qual é o nome dele? Desse seu noivo? E como posso saber? Eu perguntara. Ainda não conheço ele? Stephen, rira Claire. Vai ser Stephen. Stephen? Stephen. Eu tinha fingido considerar, mas antes de começar um ataque de cócegas. Sarah tinha nos apresentado aos álbuns mais antigos de Taylor Swift naquelas férias, e tinha uma música específica que eu ouvia o dia inteiro e até cantava no chuveiro. Nunca cansava. Baixinho murmurei a melodia como se ainda a escutasse todo dia. O rosto de Docinho se iluminou quando me notou. Ela me chamou mesmo com meus sorvetes derretendo. Querida. Oi, respondi. Quando o homem misterioso se virou, precisei de todas as forças para me obrigar a avançar e abrir um sorriso agradável, em vez de dar meia volta e fugir como eu tinha feito na balsa. Meu estômago se revirou quando viu o hematoma roxo que surgira no rosto dele, se espalhar por debaixo do olho e pelo nariz. Ah, eita, dissera ele depois do chute. Ai, eita, pensei. Ai. 3. Eu me convenci que ele não me reconheceria, mas não era possível me reconhecer. Era impossível. Eu estivera disfarçada de boné e óculos escuros. Este é o It, disse Docinho. É um dos padrinhos e irmão de Michael. Irmão? Pensei, porque ele não se parecia em nada com Michael. O It era esguio, não chegava a 1,80 m, tinha cabelo loiro-areia desgrenhado que precisava ser arrumado. Irmão postiço, na verdade, disse o It sem o menor sotaque sulista. Somos irmãos postiços. Ah, falei, saquei. A mãe dele e meu pai se casaram quando eu tinha 16 anos, explicou. Sou de Vermont.
Deve ser congelante, comentei. De repente, notei que estava segurando sorvete nas duas mãos, que nem uma criancinha. Que vergonha. Escondi as mãos atrás das costas para soltar os doces na esperança de ser sutil. Congelante? Perguntou Will, inclinando a cabeça. E não faz frio no norte de Nova York? Eu me impertiguei. Como você sabe que sou de lá? Ele apontou meus avós, que tinham ido embora silenciosamente, seguindo a direção do deck, onde Sarah e Michael cochichavam. O anúncio, pensei, quando vai ser? O que mais eles disseram? Perguntei com um tom de voz bem mais agressivo do que pretendia. Parecia que ele tinha recebido um resumo oficial e, por mais que eu amasse docinho, seria a cara dela contar toda a história sobre Ben. Relaxa, comandante, disse ele com as mãos ao alto. Nada demais. Você se chama Meredith Fox, tem 18 anos, vai começar a faculdade de Hamilton este ano. Só o básico, ele sorriu. Tudo certo? Eu não respondi e me virei um pouco para não ficar inteiramente de frente para ele. Senti um frio na barriga, uma sensação estranha e incômoda, porque o sorriso de Witch era torto e imperfeito, daquele jeito que dava vontade de sorrir de volta. E os olhos, ignorando o hematoma, pareciam saídos de um dos livros de fantasia que eu e Claire sempre amamos. Olhos da cor de um homem desconhecido e atraente que a protagonista não sabe se pode confiar, mas é obrigada a dividir sua cama, por algum motivo na missão, e acabam se apaixonando tão profundamente que morreriam. Basicamente, olhos de uma cor que não deveria existir de verdade, turquesa escuro com anéis dourados. Estou falando sério, Claire, pensei, turquesa. E quantos anos você tem? Perguntei, cruzando os braços. 19, respondeu Witch e também cruzou os dele. Parecia que estavam preparados para um duelo. Será que ele estava me imitando? Então está na faculdade? Ele concordou com a cabeça. Acabei o primeiro ano em Tulane agora. Nossa, qual é a dessa faculdade? Murmurei baixinho. Sarah, Mike, Witch, e se nada tivesse acontecido, minha irmã. O que foi? Disse Witch. Nada não. Falei sentindo um formigamento na nuca. Parece que todo mundo ama essa faculdade. Witch ficou em silêncio por um instante. A maioria das pessoas acha ótimo, disse passando a mão no cabelo, mas depende. Oi, gente, interrompeu Sarah com a voz leve e animada. Quando nos viramos, ela estava em cima de um dos bancos de madeira do deck ao lado de Michael. Por favor, aproximem-se. A festa toda migrou para lá e cercou Sarah e o noivo como se estivessem em um palco. Não tentei ir atrás de Whit nem ele de mim, então me enfiei entre ele e Pravica. Luke e Jake também estavam por perto. Quem é o cara com quem você estava falando? Perguntou Pravica. Ninguém, respondi. Um padrinho. Irmão postiço do Michael, respondeu ele ao mesmo tempo, porque, claro, sabia de tudo. Ele praticamente apanhou na balsa, riu. Viu o hematoma, né? Ele tá com a cara toda roxa. Falou e me deu uma cotovelada. Ele contou quem bateu nele? Ele não sabe, falei rápido, torcendo para ser verdade, e senti o pescoço arder. Parece que a pessoa estava de óculos escuros. Os dois concordaram com a cabeça e voltamos a nos concentrar em Sarah. Mike e eu estávamos muito felizes por vocês estarem conosco nesta semana, dizia, para celebrar a família, as amizades e o nosso casamento. Ela riu quando todos batem palma, mas então sua expressão murchou um pouco. No entanto, uma pessoa muito especial não pôde estar aqui. Minha prima Claire. A voz dela falhou um pouco e Michael pegou sua mão. Alguém também pegou a minha. Tudo bem, sussurrou ele, está tudo bem. Assentei e apertei a mão dele com força. Esta semana não é apenas para nós, também é uma homenagem à memória de Claire, disse Sarah sorrindo ou mesmo tentando sorrir. E achando que eu estou falando por toda a família Fox ao dizer que é apenas um jeito de homenageá-la direito. Espere aí, pensei com o coração a mil, do que ela está falando? Vocês se lembram de preencher o cartão de resposta do convite? Perguntou Michael depois de um breve aceno para Sarah. De marcar todas aquelas caixinhas chatas? Bom, a última não era chata, disse Sarah com um tapinho de brincadeira no peito dele. Achei que era intrigante, falou com um sorriso genuíno. Lembram qual era? Como fazia meses que o convite tinha chegado, ninguém nem reagiu, mas eu quase gritei, pois de repente tinha decifrado o mistério. Quer jogar? Era a pergunta no cartão prateado e eu tinha marcado sim sem pensar. Nem eu nem meus pais sabíamos do que se tratava. Mas eu não podia correr o risco de ser excluída de nada. Queria participar de tudo no casamento. Assassino, murmurei, bem quando Sarah declarou a palavra para todo mundo. Tínhamos, sem saber, aceitado participar de um jogo de assassino. Eu tinha, sem saber, aceitado participar de um jogo de assassino. Senti o peito afundar. Era uma tradição na Fazenda Paca.
Todo ano participávamos de um jogo de assassino que englobava a fazenda inteira, no qual os jogadores usavam armas de água para eliminar uns aos outros, a intenção de restar um único e o último assassino ativo. Cada pessoa recebia um alvo inicial e, quando assassinasse esse alvo, herdava o alvo da vítima. Durante as 2 semanas de jogo, a paranoia era ímpar na fazenda. As pessoas hesitavam antes de sair para andar de caiaque, espionavam os alvos das dunas e até formavam alianças secretas. Era muito divertido e as histórias do jogo duravam para sempre. Michael e eu não vamos jogar, disse Sarah, e Michael fez um biquinho exagerado. Temos obrigações demais, acrescentou ela, cutucando o rosto dele. Mas mal podemos esperar para ver vocês lutarem e dar o orgulho a Claire. Minha irmã era a rainha incontestada de assassino, nossa campeã mais premiada. Ela levava assassino tão a sério que tinha múltiplas armas, uma pistolinha de água, uma arma d'água maior e uma imensa de alta pressão que bombeava água por várias saídas diferentes. Enquanto eu mudava o peso de um pé para o outro, Sarah e Michael passaram a palavra para os nossos comissários assassinos. Pestana e Docinho, claro, concluí. Por isso eles já sabiam de tudo. Meus avós tinham se aposentado da vida de assassinos na ativa muitos anos antes e comandavam um jogo em função administrativa. Eles determinavam os alvos iniciais e, após uma morte, era preciso relatar os dois ocorrido. Se tivesse uma disputa entre jogadores ou uma situação ambígua, eram os comissários que tomavam a decisão final. Para quem nunca jogou, disse Docinho, temos apenas 3 regras. Ela levantou 3 dedos e começou a listar. Primeira regra: o jogo ocorre 24 horas por dia. 24 horas, ouvi alguém dizer. Quando é que para a gente dormir? Naturalmente, Docinho e Pestana ignoraram isso. Segunda regra: o jogo só ocorre em áreas externas, disse Pestana. A irmã de Michael levantou a mão e, quando meu avô apontou para ela, perguntou: o que constitui área externa? Varanda, deck, pátio? 3 metros de distância da porta, disse Pestana sorrindo, no mínimo. E a terceira regra, concluiu Docinho também sorrindo, porque eles amavam aquilo: nada deve interferir com os eventos oficiais do casamento. Objeção, gritou Sara. Nada, de jeito nenhum, declarou tia Cristina ao mesmo tempo. Todo mundo caiu na gargalhada. À noite, deitada, mas de olhos bem abertos, pensei em todas as conquistas icônicas de Claire. Não estava desperta por causa dos roncos do meu pai, nem dos ganidos de Luke adormecido, nem da pia da cozinha que não parava de gotejar. Não, com isso tudo eu conseguiria dormir. Eu não conseguiria era dormir ali, na beliche do anexo sem minha irmã. O quarto sempre parecera pequeno para 2 pessoas, mas no momento parecia grande só para mim. Grande demais e solitário. Claire, cochichei, e como não tive resposta, tirei a coberta e desci para o chão. Meredith, ouvi minha mãe chamar do outro quarto, já meio adormecida, quando pisei em uma tábua barulhenta. É você? Vou ao banheiro, respondi baixinho e enfiei os chinelos e o moletom. A temperatura do Vineyard cai à noite, porém, em vez de sair pelos fundos, a caminho da mata e da casinha, liguei a lanterna do celular e escapuli pela frente. Eu não sabia bem aonde ia, só queria andar. A brisa era leve, ao mesmo tempo doce e salgada. Então inspirei fundo e levantei a cabeça para olhar as estrelas. O céu estava iluminado. Talvez eu vá até o casarão, pensei. Posso dormir na rede de Docinho. Fora a cama de Claire, todo o canto da fazenda estava ocupado por convidados do casamento. A família de Jake e Lully tinham saído da casa do Brejo para dar espaço à família do Pré. Os pais deles tinham se juntado à tia Júlia e tia Raquel no acampamento, enquanto Jake e Lully iam passar a semana em um acampamento com Pravica, Eli e outros primos e amigos. Eli tinha apelidado o conjunto de barracas de complexo residencial de Nile. Felizmente, ninguém tinha nem falado de dormir na cama de Claire. Vaguei pelas estradinhas gastas de areia, apontando a lanterna para o chão para evitar pisar em bichos. Nada nunca me acontecera, mas todo mundo ouvira Sara berrar na vez em que foi atacada pelo jato de um gambá quando voltava de uma fogueira na praia com os irmãos. Alguns minutos depois, porém, ouvi um ruído. São só os galhos ao vento, pensei, até o som se definir em passos nítidos, esmagando conchas quebradas. Apertei o passo, mas não consegui identificar de onde a pessoa vinha, só sabia que vinha na minha direção. O sangue pulsava nos meus ouvidos. Eu nunca tinha sentido medo na fazenda. Não sabia reagir. Meu primeiro impulso foi gritar, mas parecia que a minha boca estava costurada. Depois considerei sair correndo, mesmo com o risco de encontrar gambás, mas estava paralisada. Por isso acabei ficando parada no lugar, engolindo em seco e dizendo, no que esperava ser um tom de ameaça: eu tenho uma faca.
Jura? Retrucou uma voz masculina que até me soava conhecida, mas que eu não sabia identificar. Depois de conhecer tanta gente nova, você tem uma faca? É, menti, tenho sim. De que tipo? Um canivete suíço. Falei pensando em um documentário que vira uma vez com Ben sobre a história dos fabricantes de canivetes suíços. O filme era aleatório e nada romântico, mas eu tinha me interessado pelo design elaborado e pelo processo de fabricação. Um canivete suíço, disse o homem e assoviou. Que impressionante. Eu não disse nada, a voz estava soando mais próxima e sua melodia era quase incômoda. Até meus dedos ficaram tensos no chinelo. Com quem estava falando? Então aquilo tudo não foi o suficiente, continuou ele. Você precisa destruir ainda mais minha cara? Perdi o fôlego. Droga. O It apareceu na minha frente como que um passe de mágica, o hematoma horrendo iluminado pelo brilho das estrelas. Eu não sabia se ficava melhor ou pior assim. Ah, gaguejei. Você, sabe que, fui eu? Sei. Fiz uma careta. Como? O disfarce de boné e óculos só funciona na televisão, matadora. Foi mal, soltei. Foi por acidente. Eu não estava prestando atenção, suspirei. Tinha acabado de falar ao telefone com seu ex-escroto, concluiu It sorrindo torto, se me lembro bem. Você ouviu isso também? Sem resposta. Ah, que ótimo, murmurei, sentindo um calafrio incômodo. A reação era em parte por vergonha, mas também porque ele ainda estava sorrindo. Sorrindo, o cabelo loiro desgrenhado caindo na testa e vestindo um moletom puído que nem o meu. Senti aquele frio estranho na barriga. O que você está fazendo aqui? Perguntei, torcendo para a sensação passar. Ele deu de ombros. Vim explorar. De noite? É, queria ver as estrelas. Na cidade tem muita poluição de luz. Falou e parou um instante. Também queria fugir do padrinho e das madrinhas principais que estavam se comendo no quarto ao lado. Ah, falei, jura? Juro, afirmou Witch. Assim você sabe como o pessoal fica em casamentos, né? Pois é. As palavras que Pravika dissera mais cedo me voltaram. São perfeitos para um casinho. Mas para mim não, pensei. Famílias e amigos. Quero só famílias e amigos. O oceano afogou o que Wilt disse a seguir, com as ondas batendo forte na praia. Eu não tinha notado nossa proximidade nas dunas, então apontei a lanterna e fiz sinal para ele me acompanhar, para encontrarmos um canto menos barulhento. Meus chinelos iam batendo na areia e os tênis desamarrados de Witt ia se arrastando como se ele não tivesse o hábito de levantar os pés para andar. E aí, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele quando nos sentamos entre a grama agitada, mais protegidos do vento. Ah, falei enfiando as mãos no bolso do moletom, só pensando. Witch ficou em silêncio por um segundo e vestiu o capuz do próprio moletom. Achei que estivesse muito óbvio no que eu estava pensando, mas ele não mencionou o nome de Claire e eu fiquei agradecida. Assassino, né? Chutou por fim. Está se preparando para amanhã? Talvez, respondi tentando fazer a egípcia. Witch não precisava saber da minha hesitação em jogar, nem que eu não tinha aberto o envelope para descobrir quem era o meu alvo. Os nomes tinham sido deixados na caixa de correio de todas as casas mais cedo. Meredith Fox, dizia meu envelope, dentro do qual estaria um papel plastificado com o nome. As regras são simples, comentou Wilt. Eu fiz que sim, mas a estratégia deve ser necessário usar muita estratégia. O tipo de arma d'água, se quer jogar na ofensiva ou na defensiva, coisa e tal. Ele se ajeitou, roçando a perna na minha, sua calça de pijama listrada na minha calça de pijama florida. Será que era de propósito? E alianças, acrescentou enquanto eu sentia a pele arrepiar sobre o tecido fino. Aposto que se formam muitas alianças. Fiquei quieta, notando aonde ele queria chegar com isso. Quase imediatamente após o anúncio do jogo, Lully tinha criado um grupo para mandar mensagens, incluindo Eli, Pravika, Jake e eu, e enviaram. Vamos pegar a boia rebocava amanhã no Lago Oyster, meio-dia. Não convide ninguém, não contem a ninguém. Temos negócios a fazer. Gostando ou não, parecia que eu já fazia parte de uma aliança. Witch deixou passar um instante. Imagino que você já tem aliados, falou, visto que é uma veterana talentosa e tal. Não diria que sou talentosa, interrompi me virando para ele e nossos joelhos se roçaram outra vez. Meu melhor resultado foi 5 dias e passei o tempo quase todo escondida. Meu primo Peter um dia me seguiu até o velho campo do Trastores e atirou antes de eu chegar na porta do celeiro. Expliquei e dei de ombros, sempre opto pela defensiva. Jura, disse Witch, eu teria imaginado o contrário. Eu ri. Por quê? Ele gargalhou e sua risada era tão lírica quanto a voz. Porque ameaçou me esfaquear? Bom, é que você não devia ter me assustado. Falei agitada, sentindo o rosto arder. Devia ter se anunciado. Certo, eu deveria ter falado alguma coisa, concordou. Mas voltando às alianças, não posso trair meus aliados, falei, porque para dar prioridade aos meus amigos naquela semana, precisaria ser fiel a eles.
Se Lully precisasse que eu levasse seu alvo até uma armadilha, eu faria. Tinha passado mais de um ano sumida, ignorando as mensagens e os telefonemas dos meus amigos. E mesmo assim, eles pareciam dispostos a me perdoar e deixar para lá. Eu não podia só jogar isso fora. Não pediria isso, retrucou Witch, mas estava pensando. Falou, dando um peteleco na areia na minha direção e eu retribuí. Se você teria interesse em um pacto. Fiquei curiosa. Um pacto? Pensei nisso, disse Witch. A gente pode se ajudar. Você está do lado da noiva e eu do noivo. Tem muita gente que você conhece e eu não, e vice-versa. Senti um nó na garganta. Estava me ocorrendo que Witch encarava o assassino bem como Claire, astuto e inofensiva, já fazendo planos e estratagemas. Ele não estava prestes a procurar bons esconderijos na fazenda. Então, em vez de ficar investigando e perguntando para todo mundo quem é a filha do tio de Michael, prosseguiu, eu posso ser sua fonte. E em vez de resolver o mistério da terceira pessoa do irmão de Docinho, falei gostando cada vez mais da ideia, eu poderia descrever para você todo o cronograma dela e dar o endereço do estúdio de Pilates de que ela mais gosta e o enervar de raiva. Exatamente, disse Witch. A informação ficaria entre nós dois apenas para não arriscar rumores de traição, e não daríamos pinta para ninguém. Ele finalmente suspirou. Que tal? Perguntou. Senti um frio na barriga de animação. Genial. Excelente, disse ele sorrindo e estendeu a mão. Está combinado. Espera, falei com as mãos a milímetros de distância, a ponto de sentir o calor emanado da pele de Witch. Mais uma coisa. Diga, se ouvirmos nossos nomes sendo mencionados por aí, vamos alertar um ao outro. Witch pensou por um momento e finalmente concordou com a cabeça. Combinado. Acenei com a cabeça também. Combinado, falei. Finalmente apertamos as mãos.